considerando, claro, o Carioca, mas a equipe principal, pelo menos a base do que a gente imagina que vai ser esse ano, porque o Arthur ainda não estreou, né? Ainda não conseguiu estrear, talvez estreie na Supercopa de domingo. Então o Botafogo aí vencendo o seu jogo. Pedro Ivo Almeida, qual foi a primeira impressão deste time quase que principal do Botafogo, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, Birner, professor, Calçade, fã do esporte. Uma impressão muito bacana, que se você parar para ver que esse time pouco treinou e só entrou em campo hoje porque tem um compromisso quase que obrigatório de calendário no próximo final de semana contra o Flamengo, na disputa da Supercopa, é muito interessante. É interessante ver que não tem Arthur Jorge, não tem Almada, não tem Luiz Henrique, mas tem muito do que ficou de memória ali daquele final do ano passado. O primeiro jogo é uma construção que você poderia se confundir com algum lance do ano passado. Saída rápida ali em triangulação para achar espaço, um passe que se encontra melhor ainda para acelerar, e aí o marcador, o Fluminense tem dificuldade, finalização, e quando a finalização não entra numa primeira, tem sempre alguém ali para conferir, alguém com oportunismo do Igor Jesus. Foi assim o gol dele. E sim, depois do gol dele também, uma atuação muito interessante, aí a cobrança de pênalti do Savarino que dá a vitória ao Botafogo, poderia ter feito mais até, o Matheus Martins foi muito bem no primeiro tempo, perde um gol ali cara a cara com o Fábio, uma boa bola também. Tem uma defesaça do Fábio no final do jogo agora também. Acelera, pressiona, rouba, Igor Jesus serve, Matheus Martins, poderia ter feito um outro gol ali, não fez, não resolveu, acabou resolvendo depois do pênalti. É interessante porque a gente senta aqui para falar, é até complicado esse mês de janeiro, é o primeiro jogo da formação dita principal. 90 minutos. É cruel falar que vai ser tudo bom esse ano, se ganhar a Supercopa não quer dizer que a temporada será ótima, se perder não quer dizer que a temporada será ruim. Mas para uma primeira impressão, que foi a sua pergunta, é interessante. Você olha e fala, opa, tem coisa ali na caixinha da rapaziada, a memória tática ali está por ali. Então, sabendo trabalhar, é óbvio que não é um trabalho do professor que estava hoje à beira do campo ali, que em uma semana moldou isso, fez o time ser, sabe, vertical, acelerar. Não. Isso aí é algo que a gente já viu no Botafogo no ano passado. E bom, porque você vem com um clássico, né? E um Fluminense com dificuldade. Perde o Ganso, Mano tenta alguma coisa ali como um Aras, um homem de articulação, mas não é dele. O Aras precisa ter campo para acelerar. O Aras é outra parada. E sair não funcionou. Mas foi muito bom. A pergunta pelo primo do Botafogo, bacana. O torcedor sai ali do Newton Santos e é importante. Clássico, primeira aparição do time principal, tem uma decisão contra o Flamengo no fim de semana. Deu para dormir feliz. Sobre o ano como um todo, a gente precisa ter um pouquinho de calma. Tem algumas peças importantes, falou que já não estão mais no Botafogo. Tem também o treinador, né? O Botafogo está sem treinador, é bom lembrar. Mas tem essa, você percebeu, Calçade, essa memória a qual o Pedro se referiu aí no Botafogo, essa memória tática, essa memória da equipe? Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E o Botafogo jogou dia 11 de dezembro, né? Ele perdeu pro Pachuca, 3-0. Dia 11 de janeiro ele estreou no estadual, perdeu pro Maricá. Então, em um mês, né, agora sim que a calendário formação... está virando as duas datas. Agora que o time foi a campo, porque era impossível fazer isso antes. Aliás, foi muito antes do que deveria, mas é o que temos, né, como se apresenta o calendário. Tem uma base ali, uma construção e uma constituição que não foi totalmente arrasado, mas muda. Porque você tem o Savarino, que tinha Luiz Henrique e Almada. Hoje o Savarino é diferente. Sim. Ainda é um Botafogo diferente. Igor Jesus é da velha e boa formação campeã da Libertadores, mas as beiradas, o Botafogo, a condução mudou muito. E isso o Botafogo vai ter que se adaptar. Chegada do Arthur, quem sabe outros jogadores. E eu chegar de um novo técnico, né? E tem vai isso ter também, isso, né? E porque é o seguinte, né? O que está sendo feito até agora? Cara, mexe o menos no que deu certo. Né? Não é possível, nesse momento, ficar mexendo muito em detalhes táticos, aqueles detalhes que vão transformar o desenvolvimento da equipe para o futuro. Quer dizer, o que foi feito tem que ser aproveitado à espera de um novo treinador. E algumas adaptações pela ausência de jogadores importantíssimos que não fazem mais parte do grupo. Esse é o Botafogo. Fluminense também vive essa... Só que no ano passado foi ruim, não ganhou. Sim, né? e brigou para não cair. E não é o Flu da Libertadores também. Então ele tem Canóbio, tem o Serna, o Hermancano, que a gente não sabe ainda se é uma temporada de recuperação ou se o jogo dele se esgotou em 2023. Dá sinais de uma recuperação, né? Até física, que é importante. Temos que aguardar. Mas aí no centro você não tem o Ganso, mas tem o Arias. O Arias na Colômbia até joga por dentro. Mas é bem diferente do Fluminense quando você tem um gigantesco passador, que é o Paulo Henrique Ganso,
que ainda poderia muito acionar, por exemplo, o Cano, o Serna, o Cano. Mas, gente, nós estamos falando do primeiro jogo dessa formação, né? E o Fluminense também, tentando se encontrar. E os dois vão estar no Mundial. Estão, nesse momento, muito distantes de uma boa performance no Mundial, mas temos uns meses aí pela frente. Outro que vai estar no Mundial é o Flamengo, que é o adversário, será o adversário do Botafogo no próximo domingo pela Supercopa, né? Jogo às 4h. Nesse momento da temporada, Botafogo e Flamengo, pelo que a gente viu hoje do Botafogo, vão chegar em pé de igualdade. É bom lembrar que o Flamengo já disputou o torneio na Flórida, é um time que jogou com equipe, claro, B, C, até molecada no Campeonato Carioca. Mas vão chegar meio que em pé de igualdade ou não? Vão chegar em pé de igualdade abaixo do que deveriam chegar. Perfeito. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite. Todos e todas que nos assistem. A igualdade nivelando por baixo. O calendário do futebol brasileiro obriga a essas aberrações. O Flamengo, inclusive, estava com o corpo num lugar e a cabeça em outro, como todos os que estiveram nos Estados Unidos. O Botafogo é estaca zero mesmo. Hoje foi a primeira vez que a gente viu o Botafogo. Esse é o Botafogo que eu conheço, diria Beth Carvalho. E sobrou bastante coisa boa. O Botafogo que eu conheço é um bocadinho melhor que esse ainda, viu? Do ano passado. Os dois trazem heranças do ano passado. Né? O Flamengo encontrou o seu técnico no ano passado, a base do seu time e até do seu elenco. Não precisou de grandes reforços, porque tinha se reforçado antes. E o Botafogo, hoje, acho que quebrou um medo do botafoguense, porque o Botafogo perdeu peças muito importantes. Quando você perde um jogador como o Almada, como o Luiz Henrique, o próprio Júnior Santos, que começou e terminou aquela campanha de Libertadores. E o Botafogo deu mostras hoje que pode dar sequência àquele trabalho. É curioso pensar que se o Botafogo for campeão contra o Flamengo, será campeão com um técnico interino. Né? Sim. O Calçade falou desses acertos táticos, nem devem acontecer, porque não vai ser quem vai administrar isso aí. Tem um outro técnico que vai chegar. Então, para esse momento, eu acho que o botafoguense, principalmente, dorme um pouco mais tranquilo. Acabou aquele fantasma de que com a saída desses jogadores, que realmente são fundamentais, a minha avó falava que o urso perde o pelo, mas não perde o vício, em tom de crítica. O Botafogo perdeu muito pelo, e pelo importante. E não perdeu o vício no bom sentido. O vício da saída rápida, o vício da velocidade, o vício do que mostrou hoje contra o Fluminense. O vício para mim também, professor, desculpa, é de brigar, de competir. É difícil ganhar uma bola desse time do Botafogo. Do ponto de vista, é o primeiro jogo desse time na temporada. E como briga, como compete, como não tem bola. Isso aí, para mim, é algo que vai além do condicionamento físico. É algo que está ali na cabeça, na competitividade de quem passou o segundo semestre, ou quase o ano inteiro ano passado, porque começa o ano naquela pré-Libertadores, tendo que brigar, competir. Isso eu acho que você não perde isso. E de caras que venceram, né, Pedro? É o que o Calçado fala. E caras que ganharam. Isso é fundamental. 2 títulos, né? Há um ano atrás a gente estava aqui, eu lembro muito do Birne, questionando qual seria o impacto para aquela pré-Libertadores que ia de tal ano, já que começava rápido, ali início de fevereiro. Hoje em dia são caras que vencem no primeiro jogo, não estão perdendo uma bola em disputa, e o resto é o que o Calçado falou. É como vai se adequar, quem vai entrar pela ponta, quando tiver a bola, como é que vai atacar. Agora, vertical, sustentar, brigar, sabe? Ser competitivo. O Igor Jesus você poderia estar falando que ele chegou de uma janela de Europa. Ele não parou no final do ano, sabe? Sim. Porque se o Botafogo cansa, até passar por Vitor, o Botafogo parece que cansa, ele parece que não, aí no final do jogo. Então, Dorival, inclusive, estava vendo o jogo e eu acho que é para vê-lo. Eu acho que enquanto o Pedro não voltar, o Igor Jesus é o centroavante por excelência do futebol brasileiro. A gente não tem quem faça essa função. Ô Birner, o Pedro falou que estava lembrando de você do ano passado, em algum momento também lembrei de você ano passado, porque... Vamos para uma noticiazinha rápida aí do Botafogo, galera. Vejam só. A Supercopa do Brasil, né? O Botafogo confirma a contratação antes da partida contra o Flamengo na Supercopa. A Supercopa do Brasil, que terá como protagonista Flamengo e Botafogo, está agendada para o próximo domingo, em função desse importante confronto. As equipes estão se reforçando adequadamente. Nesta quinta-feira, o Botafogo anunciou a contratação de mais um jogador para a temporada, o goleiro Léo Link. Por meio de suas redes sociais, o Botafogo comunicou a aquisição de Léo Link, que anteriormente atuava no Atlético Mineiro. Para efetivar essa contratação, o clube carioca precisou desembolsar aproximadamente 10 milhões à equipe paranaense.
Ademais, o contrato do goleiro como rival o rival Flamengo está estipulado até o final de 2028. É relevante destacar que Léo Link não é a única novidade no Botafogo para 2025. Juntamente com o goleiro, o time de General Severiano também anunciou a contratação do atacante Arthur, que foi apresentado no início dessa semana. Entretanto, apesar de já terem sido anunciadas, a dupla só poderá ser atualizada no duelo contra o Flamengo caso seus nomes estejam regularizados no boletim informativo. Assim como o Botafogo, o Flamengo também está ativo no mercado em busca de novos reforços. O primeiro deles foi o atacante Juninho, que já fez sua estreia no último sábado, em partida contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. O segundo reforço é Danilo, que oficializou seu contrato e teve seu anúncio realizado nesta quarta-feira. Então é isso aí, galera. Essas são as novas contratações do mercado.